Muito bem, essa é a nossa aula de número 11. Nessa aula nós vamos falar sobre a capelania e os projetos assistenciais. Essa aula aqui, ela é o pontapé inicial para você começar a entender que você é um capelão especializado. Você não é um visitante comum, você é um capelão especializado. E é nesse sentido dos projetos que o capelão ele promove junto às instituições que você tem que guardar em seu coração nessa aula, que você agora é especialista nessa função. Você não é um evangelista, você não é um pastor, você não é que eu falo assim, você pode ser um evangelista na sua igreja, você pode ser um pastor na sua igreja, mas na função, quando você exerce a função de capelão, você é capelão. Naquele território onde você vai exercer a capelania, você é esse especialista que tem o nome aí de capelão. Vamos ver aqui abrindo novamente e vamos aqui a nossa leitura. Projetos assistenciais. O que são, afinal de contas, esses projetos assistenciais? Vamos ver, vamos lá. O capelão não é um simples visitador, é o que eu estou falando, batendo na tecla, né? Já começamos a avançar nessa aula de número 11 e diante, né? De agora em diante, melhor dizendo, nós já começamos a pegar um nível de intermediário, né? Aí, quando começar a vir as outras aulas, aí 20, já começa o nível avançado. Mas aqui já começa o intermediário para o avançado, onde a gente já começa a se especializar, tá bom? Então, não é um simples visitador, ele é um ministro capacitado. Capacitado como? E credenciado como? Através de um curso como esse que você está tomando e se capacitando, né? Para exercer uma função que atua junto com as instituições. Isso daqui tem que ficar registrado em seu coração. O capelão, ele atua junto com as instituições. Deixa eu falar novamente, vou repetir de novo. O capelão, ele atua junto com as instituições. Você não é uma pessoa sozinho lá dentro. Você é um especialista agora que junto com a instituição você vai promover o bem e ajudar pessoas que estão necessitadas deste bem, deste apoio, e aqui a gente já começa a avançar. Nesse sentido de junto com as instituições, porque quando fala junto com as instituições, tem capelães despreparados também, tem aqueles crentes despreparados que eles vão até a instituição e ele acha que a instituição é inimiga dele. Você já viu alguém falar isso? Não, estão barrando os capelães, ou estão barrando o crente, e aí ele fala, o crente tem direito na Constituição, e uns enchem o peito para falar, tá tudo errado. A instituição não é sua inimiga, capelão. A instituição, ela quer sim o seu serviço, ela reconhece o benefício que tem o seu serviço. No entanto, você tem que ser especialista para que você tenha um olhar mais benéfico das instituições. Nesse sentido aqui, olha só o que diz mais. De modo que o seu trabalho, lendo aqui, né, no nosso slide, de modo que o seu trabalho coopera com os serviços institucionais. Eu ouvi um relato de uma moça que, inclusive, ela falou isso emocionada. Ela tomou o curso com a gente de capelania, ela foi visitar, ela falou que foi no hospital e lá a médica abordou ela e falou bem assim, olha, você é capelã, né? Você presta esse serviço, tal. Ela falou, sim, estou aqui dando esse atendimento. Ela falou bem assim, poxa, não tem como você ir lá no apartamento, deu o número do apartamento, falou o nome da senhora, dá um atendimento a essa senhora, porque ela não está querendo tomar os medicamentos. Diz que a senhora batia o pé firme lá, falou, não vou tomar medicamento. E estava, acho que até querendo morrer.
morrer, porque se não tomasse os medicamentos, né, o que seria dela? E ela falou, ela até brincou, faz uma oração forte lá para ela. Aí a capelã falou bem assim, eu vou lá e vou conversar com ela. E ela foi lá, conversou com essa senhora e ouviu o que ela tinha para dizer. Foi uma coisa linda. Resultado, a médica veio agradecer e falou para ela bem assim, olha, muito bonito o seu trabalho, viu? Ela já está tomando os medicamentos todinhos. Glória a Deus por isso. Por quê? Porque a capelã entendeu que ela trabalha junto com a instituição. A instituição não é inimiga dela. Por esse motivo, a sua visita é seguida de um projeto. O que é um projeto? Nós vamos ver. Por mais simples que seja, a sua visita como um capelão, ela é seguida de um projeto. E aqui a gente entra nesse tema. Como então elaborar um projeto? O que é esse tal projeto? Eu vou ter que sentar e fazer o quê? Reverendo Giovanni, me fala porque eu já estou ficando assustado. Não se assuste não. É algo simples que você tem que fazer e até mesmo óbvio, tá? Vamos ver aqui. O que você vai fazer para elaborar esse projeto? Primeiro, o pontapé inicial para você entender sobre o projeto. Quando você vai a uma instituição, você tem que ir como especialista. A gente já está falando num nível mais avançado aqui. Você não vai mais com aquela mentalidade que colocou a carteira ali no rosto de alguém, você vai entrar e sair a hora que você quiser. Negativo, isso está errado, isso é anti tudo, não existe isso. Tem pessoas que compram carteiras de capelão, tem pessoas que compram a preço de banana, tem instituições, não posso nem chamar de instituições que não promovem realmente a capelania, que vende a troco de banana. Eu já vi pastor falando, pastor, tem instituição vendendo capelania aí de R$20, R$30. Eu falei, besta quem compra essas coisas erradas, né? Porque está completamente errado. Então o que acontece? Para você entender, quando você vai fazer uma visita, a instituição, ela tem que preparar as coisas para o visitador. Ela não deixa entrar de qualquer maneira porque ela não pode. Ela tá prezando pela sua própria segurança. Nesse sentido, o capelão vai atalhar o caminho para ela. Vai falar o que de fato ele vai fazer lá. Mas, reverendo Giovanni, eu estou indo lá levar a palavra de Deus. Não, você é especialista. Você é capelão agora. Você vai levar a palavra de Deus? Sim, vai levar a palavra de Deus. Mas não é só levar a palavra de Deus. Você vai respeitar as instituições. Você vai respeitar as instituições. Respeitando as instituições, você vai fazer como? Você vai entender que ela precisa se preparar para te receber. E aí, então, por mais simples que seja, você só vai visitar, não vai fazer mais nada. Vamos colocar nesse exemplo aqui. Você não vai fazer mais nada. No mínimo, você tem que fazer isso daqui, ó. Quantos capelães estão envolvidos nessa visita? Você tem que colocar isso, se possível, até mesmo num papel. Não existe, deixa eu já até desmistificar aqui algumas coisas. Não existe um documento padrão. Reverendo, me dê um documento aqui só para eu assinar e levar lá esse projeto. Não existe. Por mais simples que seja, você que tem que elaborar conforme, que aí você já vai começar a entender o que é o projeto, conforme o que você vai fazer lá. É você que tem que fazer. Por mais que você pegue ali até na caneta ou digita ali, imprime aquele ofíciozinho, você vai. Eu posso até te ajudar depois com isso, mas preste atenção. Você tem que fazer isso. Você não pode ficar o capelão bengala. O que é o capelão bengala? Capelão bengala é aquele que precisa sempre de apoio. Me apoia, me ajuda, né? O capelão que não sabe, que só sabe capengar. Não, você está tomando o curso completo e muito completo para se especializar. É você quem faz isso. Você que é o especialista nisso. Você está se especializando agora. Então veja, quantas pessoas estão envolvidas na visita? É só você? Apresente isso. Só eu vou visitar. Ok. É você e mais 2 capelães? Então sou eu, Joaninha e Joaquim são capelães que vão fazer a visita. É você e 2 irmãos que não são capelães, você vai ficar responsável. Depois eu vou falar isso nas próximas aulas, as aulas mais avançadas, o passo a passo, você vai aprender tudo isso. Então, qual é a segunda pergunta que você tem que se fazer?
O que você pretende fazer lá? Ah, reverendo Giovanni, essa é uma pergunta muito óbvia. É lógico que eu vou levar a palavra, eu vou dar atendimento. Coloque isso. Coloque isso no seu papel, tá? Olha, eu pretendo fazer uma abordagem. Se o paciente ele quiser, eu vou então prestar um atendimento espiritual para ele usando a Bíblia Sagrada. Ok? É só isso? Ok, então coloque isso no projeto. Não, eu vou levar um irmão também, que ele é cantor e ele tem um violão, e nós vamos também louvar a Deus ali. E aí tudo isso vai ter que ser preparado pela instituição para receber você. Agora você está começando a entender o que é o projeto e entender também que faz todo sentido fazer isso, não é verdade? Porque você está trabalhando junto com a instituição. Essa é a palavra-chave. E aí o que mais? Quais materiais ou instrumentos serão utilizados? Como eu falei, é um violão? Não, não vou levar material nenhum, só a Bíblia Sagrada. Só a Bíblia Sagrada? Ou você vai levar também, não sei, deixa eu ver outras coisas, acessórios de trazer alegria. Eu vou dar esse exemplo daqui a pouco, no próximo slide, para não pular as coisas. Quais materiais que você vai utilizar para proporcionar o bem para aquelas pessoas? Então você vai colocar qual é o período da assistência. Qual é o seu planejamento de período? Eu vou ficar 1 hora, 2 horas. Então coloque isso no seu projeto também, para que a instituição ela possa preparar para te receber. Eu tenho certeza que você já está começando a entender o que é o projeto e a necessidade dele existir, né? Esse projeto, ele é obrigatório? Não, ele não é obrigatório. Ele é opcional, mas ele é uma coisa muito importante até mesmo para mostrar que você está capacitado para isso. É verdade. A instituição vai olhar e vai falar bem assim, esse está capacitado. Quantas vezes eu já levei assim um projeto e eu já ouvi essa palavra, esse está preparado. Pode bater o carimbo aí, ele entra. E eu vou dizer mais, tem lugares que se você for, que nem vai precisar mais você se identificar, que você já vai se tornar conhecido. É exatamente isso que acontece. Diferente daqueles que vão causar tumulto, eu quero meu direito, eu quero isso, vão dar carteirada. Cai fora disso, você é especialista agora, você está se especializando. Então, isso aqui é como elaborar o projeto. Você está aprendendo agora. E olha só, projetos diversos que pode a gente fazer. Vamos falar sobre isso aqui. Um bom exemplo, eu gosto muito de dar esse exemplo, sabe o que é? Os doutores da alegria. Esse pessoal aí, esses capelães aí, eles promovem um trabalho incrível, incrível, incrível. Levam instrumentos, vão fantasiado ali com as características de palhaço, disso, tudo para causar um sorriso, né? É por isso que são os doutores da alegria, né? Causar um sorriso, impactar vidas. Imagina você que tem ali a pessoa já sofrendo, já pensativa, às vezes com doenças incuráveis, pessoas que estão ali pensando a todo momento o que será da vida dela, outros já aceitando e já entrando em depressão, muitas angústias, e chega alguém para dar uma alegria. Então, projeto está incluso também isso daqui, a diversidade de coisas que você pode fazer. E aqui eu quero chamar a atenção, tem uma outra figura ali, né, um capelão com um instrumento musical. Então você pode, por exemplo, levar um irmão que toca ou vários irmãos que tocam também. Então, projeto, vendo para esse outro ângulo, você pode, como capelão, elaborar várias coisas. Você pode promover cultos. A gente fala muito de hospitais, mas você pode promover cultos também nas escolas, nos presídios, nos quartéis, até mesmo nas empresas. Tem a capelania também, que é uma capelania mais jovial, mas é uma capelania chamada capelania empresarial também, que é muito interessante. Então o projeto ele envolve tudo isso, tudo isso.
Você tem que ter em mente que você tem um campo aberto para você usar a sua criatividade e, acima de tudo, deixar Deus fluir em você. Deixar Deus te dar dons espirituais para que você possa ter ali ideias dirigidas pelo Espírito Santo, discernimento do Espírito, palavras que vão vir, que Deus vai te usar, mas acima de tudo também ouvir as pessoas. E esses projetos, eles envolvem tudo isso. É por isso que a gente está falando dessa diversidade, como elaborar o projeto, o que é o projeto, os projetos assistenciais, para que você tenha em mente o que você pode fazer com essa ferramenta chamada capelania, com assistência espiritual, no sentido que você vai ampliar sua visão, que não é só o espiritual que você vai levar, primeiro lugar o espiritual, mas complementando com isso, você pode usar de diversas formas que vão também abraçar as pessoas. Por exemplo, quando Jesus ele multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos, ele não estava preocupado com quem que estava ali com isso. Preocupado não é a palavra. Ele não tinha perguntado primeiro isso ou aquilo, quem é que estava no pecado, quem estava nisso, quem estava aquilo. Ele simplesmente deu para aqueles que estavam com fome e depois pregava o evangelho, anunciava o evangelho. E a gente vê diversas passagens falando que a fé, se ela não tiver complementada com as obras, ela por si só, ela morre. Então você tem toda a capelania para você diversificar nela e trabalhar nesse projeto, tá bom? Então essa aula foi para você aprender sobre os projetos assistenciais promovidos pela capelania e que você, capelão, já pode receber as inspirações aí para praticar exatamente isso, um bom projeto para que você possa exercer de forma excepcional o serviço da capelania. Vamos à nossa próxima aula.